A NAFA é um dos principais eventos do mundo, é o maior evento de gestão de frotas do mundo, a ANI, na verdade, e a NAFA é a associação que está por trás disso, é a Associação Norte-Americana de Gestores de Frota, e é uma parceira do Pará, uma parceira nossa já há muito tempo. Então, é um evento que reúne tanto conteúdo, tem uma série de sessões, tem uma série de práticas lá que você pode fazer, você escuta casos de gestores de frotas e ao longo desses dias, geralmente são 4 dias mais ou menos, varia um pouquinho de ano para ano, eles separam alguns dias para a gente fazer feira também. Então, as principais montadoras também estão lá, os expositores estão lá. Eu acho que é o evento mais importante do mundo de gestão de frotas. Se eu tivesse que resumir de uma forma, é isso, assim. E é também o lugar onde eu aprendi a maior parte das coisas que eu sei de frota até hoje. Esta edição do podcast é um oferecimento Veloy Go, a solução completa em transporte e gestão de frotas da Veloy. Para saber mais, acesse veloy.com.br/VeloyGo. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um De Gestor para Gestor. Hoje aqui com Pedro Conte. Tudo bem, Pedro? Tudo certo? Boa tarde, bom dia, boa noite para o gestor de frota. Sempre que eu estava no PGF eu fazia isso. Oi, gestor de frota, tudo bem? Tá certo. O Pedro ele deu essa introdução porque o Pedro já esteve aqui conosco no Instituto Pará. Ele que foi coordenador de conteúdo e também coordenador do PGF e recentemente esteve conosco na sexta comitiva do Instituto Pará para a NAFA ANI 2023, que aconteceu lá em Maryland, Baltimore. E estava contando aqui um breve resumo, né, de o que é a NAFA ANI e como que foi essa ida para lá. Pedro, vocês estavam em quantos profissionais mesmo? Eram mais ou menos 10 profissionais, correto? A gente faz uma comitiva que varia um pouquinho de ano para ano, é sempre de 10 a 20 pessoas, assim. Teve um ano que a gente foi para o Vale do Silício, que teve um pouquinho mais de gente, mas costumam ser comitivas, assim, bem restritas, bem exclusivas. Entendi. E em linhas gerais, assim, como que era a rotina, entre aspas, né, que não foi um evento que não se delongou muito, mas como que era, assim, para o pessoal que não pôde estar com vocês lá, ter um gostinho, assim, do que é a NAFA-ANI? Tá. Geralmente a gente chega um pouquinho antes e tenta fazer alguns contatos direto com a diretoria da NAVA. Eles são parceiros do Pará há muito tempo e, se não me engano, essa relação começa lá em 2013. Então, a primeira coisa que a gente costuma fazer o evento ainda não começou, mas já está todo mundo lá. Então, a gente tenta marcar algumas reuniões, a gente tenta visitar alguns antigos amigos, apresentar o pessoal. Então, a primeira coisa que a gente faz de forma geral é se ambientar bem, entender como é que é o hotel, onde que vai ser o centro de exposições e geralmente nesse primeiro dia a gente já começa a participar dos pré-eventos com eles, assim, eles costumam fazer lá um momento de visita à presidência, à diretoria da NAFA, costumam ser umas coisas mais exclusivas assim, e a gente daí nesse primeiro momento, tanto a comitiva, a parte de organização, quanto quem está participando, eles já começam a ter uma ideia do que vai acontecer nos próximos dias, para quem já está indo há mais tempo também, visitar alguns amigos, entender um pouquinho qual que vai ser o cenário. Aí a gente acorda no outro dia, geralmente a gente começa com sessões logo pela manhã, o primeiro dia quase sempre é dedicado a sessões mais acadêmicas, vou chamar assim, mais de conteúdo, costuma ter aí um keynote para abrir a feira, para abrir o evento. Sempre alguém de fora da área de frotas, de forma geral, assim, eles pegam alguém com um perfil mais motivacional, com um perfil mais de gestão. E aí, de forma geral, o primeiro dia costuma ser focado nisso, assim, tem de 4 a 6 salas, depende muito do ano. Chegou a ter 8 trilhas simultâneas, assim, aí você escolhe o que você quer aprender. Eu quero aprender TCO, eu quero aprender política, eu quero ver cases novos, eu quero aprender eletrificação, varia tudo um pouco, assim, eles também têm uma linha de legislação, eles têm uma linha que é mais focada para frota de polícia, bombeiro, e aí você vai escolhendo o que você quer fazer. Geralmente no segundo dia, ou é feira só, ou é metade feira, metade. Eles param essas sessões educacionais para a gente fazer umas visitas à Expo, vale muito a pena, costuma ser um evento em si, é uma quantidade. Esse ano estava na casa de 190 expositores, assim. Desde startups pequenininhas que estão lá falando de, por exemplo, câmera, segurança, telemetria, até grandes montadoras apresentando lá o seu último modelo, customização de frota, sempre tem umas coisas muito legais. Veículo autônomo, isso tudo vai aparecendo ali nesses dias. Aí esses outros dias vão variando bastante, assim, e sempre que a gente consegue, isso
aconteceu esse ano, a gente tenta fazer uma visita a uma frota local. Nesse ano a gente conseguiu visitar a frota de Baltimore, a frota a gente chama de serviço público, assim. O que é a frota da cidade de Baltimore? Nesse caso, era uma frota com uns 200 funcionários, em torno de 4.500 veículos, mais ou menos, de tudo quanto é tipo. De barco de bombeiro, de barco de polícia, porque Baltimore fica na costa, Uhum. até os carros do administrativo, por exemplo. Então, a gente passa o dia lá, vê como é que eles fazem manutenção, troca uma ideia com os funcionários, vê se não tinha uma estrutura de treinamento muito legal que eles tinham lá em operação, troca uma ideia sobre como é que a pandemia afetou vocês, como é que vocês se organizam assim, onde é que estão aí os principais drivers de economia que vocês conseguem fazer. E isso costuma também, dependendo da rotina da comitiva do ano, a gente faz isso ou num momento separado, um pouco antes ou um pouco depois de começar a ANI, ou como esse ano aconteceu, que a gente estava com a agenda mais apertadinha, a gente pega um pedaço de um dos dias e vai fazer isso. Então, de forma geral, é uma rotina nesse pique, assim, e também a gente costuma marcar alguns jantares para abrir a comitiva ou para fechar a comitiva. Às vezes um patrocinador faz uma festa, um evento na cidade. Então, para quem quiser, tem atividade de manhã até de noite, assim. Bacana. E você comentou também dessa parte da feira comercial que eles têm lá, né? Uma feira enorme, tem muitos players de mercado fazendo a exposição deles lá. Eu gostaria agora de fazer a introdução aqui de um pedaço que você mesmo, né, Pedro? Fez lá uma intervenção para nós, lá na NAFA, para a gente falar sobre um tema aqui, introduzir um tema já, que foi bastante discutido esse ano, que é sobre frota elétrica. Vou chamar então o vídeo agora. Pessoal, roda o vídeo do Pedro, por favor. Uma coisa que já foi possível pegar aqui nos primeiros dias de evento é que os veículos elétricos chegaram para os gestores de frota dos Estados Unidos. A maior parte dos expositores e das sessões educacionais fala de como adotar a eletrificação na sua frota. E uma coisa que também a gente pode perceber é que não tem um caminho certo para todo mundo. A maior parte das frotas tem as suas particularidades e o planejamento é importante nesse processo para que a gente possa atingir as metas dos próximos 5 ou 10 anos. Muito bem, Pedro. Conta pra gente quais que são as suas percepções, tanto da parte da feira quanto das palestras que você pôde acompanhar lá, dos talks que você acompanhou, sobre esse tema eletrificação. Quais que são as impressões que o pessoal lá dos Estados Unidos estão tendo, quais que são as tendências, né, de mercado, de operação que eles trazem e o que a gente pode aproveitar, né, aqui para o público frotista brasileiro. Olha, eu acho que a feira é talvez, se não o ponto mais importante da comitiva, eu diria que é um dos, assim. Vale muito a pena e vale muito a pena fazer a feira se você tiver tempo e paciência de conversar com o pessoal, sabe? De pegar as próximas informações, de entender um pouco mais. E uma coisa que a gente pode ver na feira, principalmente, mas também nas sessões educacionais e até nas conversas com os gestores de frota de lá, é que, pela primeira vez, para mim, pelo menos, a eletrificação virou um assunto prático. A gente fala de eletrificação há um tempão no Pará, a gente fala no Brasil de forma geral, a gente já fala disso há muito tempo. Fala de híbrido, fala de hidrogênio, mas essa foi a primeira vez que eu vi esse assunto assim, tá, mas você pede de qual montadora? Quanto tempo demora para chegar? Mas eu fiz o primeiro pedido, eu já tenho dados de manutenção disso, eu já tenho dados de combustível disso, de recarga. Puxa, mas eu tive problema com a recarga, que é um ponto bem chave mesmo. Então, esse é o primeiro momento, assim, para a gente pensar que isso chegou na frota. Acho que vale destacar, Vitor, que assim como o Brasil, os Estados Unidos é uns 18 países num só. Então, e as frotas também são muito variadas. Então, assim, enquanto na costa oeste dos Estados Unidos, que a gente já visitou com o Pará, inclusive, a eletrificação lá em São Francisco, no Vale do Silício, não sei o que, é super comum, tem estação de recarga para tudo quanto é lado. Na costa leste, que é a costa onde costumam ser os eventos da NAFA, isso não acontece tanto, assim, a gente está falando mais ou menos, eu vou pegar um dado que eu deixei anotado aqui, numa das apresentações que eu vi do pessoal da empresa de energia da Flórida, da Copel da Flórida. Uhum. Eles estão com mais ou menos 190 mil carros elétricos na Flórida. Isso é bastante coisa. Nos Estados Unidos a gente está falando de um universo de uns 3 milhões de veículos aí, com algum tipo de eletrificação. O que dá aí a ordem da grandeza disso como um todo, mas está muito concentrado. Mas tem um dado que eu também ouvi lá numa das palestras do evento, o pessoal da McKinsey que estava apresentando isso, se não me engano,
é que, assim, eles entrevistaram 230, 240 frotas nos Estados Unidos e na Europa, e os gestores disseram, olha, a gente vai ter o nosso primeiro carro elétrico esse ano. Hum. 45% deles já diziam isso. Uhum. Então, não é mais uma coisa de teste. Não é eu tenho 3 carros numa frota de 200, eu tenho X veículos. Não, isso chegou. Chegou e quer dizer que agora tem diversidade de fornecedor aparecendo, tem diversidade de conversa acontecendo. Então, é bacana porque daí dá para pegar umas coisas mais práticas, né? Esse momento de eu preciso de uma estrutura de recarga nos lugares onde ela não existe, pública ou privada, por uma montadora ou algo do tipo, era um dos pepinos que eu mais ouvi. Puxa, demora meses, talvez ano, para eu ter uma estrutura de recarga que dê conta dos meus veículos. Como é que eu faço isso? Como que eu dimensiono isso? Como isso entra no meu TCO? Em quanto tempo eu preciso pagar esse investimento? Existem linhas de financiamento para isso? Isso era uma coisa que eu acho que não dava para conversar muito antes, sabe? É Uhum. um tipo de problema que vai surgindo conforme você vai... Dá para planejar isso tudo, a gente tenta, mas é tudo muito novo para todo mundo. Eu acho que esse é um dos pontos assim que mais me admirou esse ano. A eletrificação sair do, sabe assim, tá claro que o futuro é esse para eles, para essas frotas. De novo, vale o asterisco, vale a gente dividir isso em não vai ser um cenário para todas as frotas, não é todo tipo de veículo que vai ser eletrificado, não é tudo que precisa ser eletrificado ao mesmo tempo, sabe? Mas o futuro, de alguma forma, vai ser, na maior parte, elétrico para as frotas públicas e privadas dos Estados Unidos. Isso está muito claro. Eu diria que aqui no Brasil também é questão de tempo, porque o cenário é muito parecido. A gente só está alguns anos atrás, principalmente em infraestrutura. Mas também estou vendo esse movimento bastante. Bom, vocês vão saber melhor do que eu isso, mas é um movimento que está ganhando corpo aqui também. Novas montadoras, novos modelos. Então, eu acho que é uma questão de tempo, e lá eles já estão com uma perninha ali na prática. Ok, por falar em prática, tem também um outro material aqui que você preparou para a gente que eu vou chamar agora, falando sobre duas dicas muito importantes para quem já se interessa por esse universo, já está começando aí a traçar suas estratégias para a eletrificação da sua frota, e eu quero chamar esse vídeo agora. No processo de implementação, ou pelo menos de um piloto para frotas elétricas, o gestor de frota precisa pensar em duas coisas primariamente. Os pedidos de carros vão demorar um pouquinho para chegar, né? E a infraestrutura também demora um pouco para acontecer. E essa é uma pergunta que vários dos gestores fazem aqui. Por onde que eu começo, então? E a dica que os especialistas têm dado é: começa pela infraestrutura. De forma geral, os gestores de frota já sabem lidar com os processos de compra de novos veículos, mas a infraestrutura ainda é um processo novo e também tem a ver com facilities e com outras áreas da empresa. Então, começar por aí talvez seja uma boa dica para você. Muito bem, eu queria aproveitar então esse contexto para te direcionar uma outra pergunta aqui, Pedro. Quando a gente fala de infraestrutura, né? Você já até tinha mencionado anteriormente, mas o que é essa infraestrutura exatamente? É ponto de carregamento? É uma fiação ali por onde a operação está acontecendo que suporte a tensão que o carro precisa? O que é exatamente, assim, em termos gerais, essa infraestrutura que a gente tanto fala? Tá. O que eu tenho visto nesses cenários de Foz é uma divisão entre dois tipos de frota. Aquela frota que volta para o pátio no final do dia tem uma característica muito diferente da frota que não volta. Hum. A frota que não volta para o mesmo lugar, ela vai ser abastecida por uma infraestrutura pública. Uhum. Você não vai dar conta de criar pontos de recarga para todo mundo, e essa frota só vai surgir, só vai operar num momento em que algum tipo de estrutura, quando eu falo pública, é aberta ao público, não precisa ser necessariamente governamental. Mas precisa de um ponto de recarga nas diferentes rotas que você vai fazer. Beleza. O cenário de a infraestrutura de recarga ser muito importante, do ponto de vista do projeto, eu tenho uma frota que volta todo dia para o mesmo lugar. Todo dia eu volto para o mesmo pátio, eu tenho pool de veículo, que é uma coisa que também eles já usam há um tempo, e aqui a gente vê com menos frequência, a gente vê, mas eu tenho lá 30 veículos que são divididos com o pessoal do meu administrativo, numa sede administrativa de alguma empresa, por exemplo. Todo mundo volta para lá todo dia, por exemplo. Vamos usar esse cenário. Então tá, eu tenho que abastecer 30 carros toda noite. Eu preciso de uma infraestrutura que dê conta dessa demanda. Ou eu preciso de me estruturar para carregar esses veículos em momentos diferentes. Talvez eu precise de um veículo extra
para lidar com isso, porque eu não vou ter pontos de recarga disponíveis e justamente no momento em que está todo mundo querendo fazer aquilo ao mesmo tempo, né? Porque de dia os carros estão em uso, de novo nesse cenário hipotético. No caso de eu precisar de uma entrega de energia maior do que está disponível, eu vou precisar de um player, ou de novo pode ser governamental, alguém que me entregue uma tomada que dê Uhum. conta disso tudo. Então, estou falando de fiação, estou falando de gerador, estou falando de... Aí as soluções variam muito para cada lugar. E se a gente estiver falando num contexto em que os carros não podem parar de jeito nenhum, é uma frota de um laboratório, é uma... ou, sabe, a gente fala muito disso lá, é uma frota de uma universidade, é uma frota da polícia, né? O bombeiro não está carregado, ele não dá conta do trabalho. E isso tem implicações catastróficas, Sim, sim. né? Teve um furacão, teve uma... Então, assim, dimensionar essa infraestrutura é um trabalho que precisa de um certo planejamento e é um trabalho meio ingrato, assim, porque isso tem mudado tanto. É muito verdade aquele negócio de que a constante é a mudança nesse cenário, porque são novos modelos, são novos plugs, são novas necessidades de recarga, são diferentes baterias. Então, isso tudo precisa ser dimensionado e a dica que eles dão, de forma geral, é, cara, testa. Faz um teste, põe um carro para operar, vê como é que ele funciona no seu caso, né? Porque, puxa, é uma cidade que tem muita subida e descida, vai render de um jeito diferente. É um tipo de trabalho que é mais, precisa de mais potência, o seu veículo vai render de um jeito diferente. O que eles falam de forma geral é ninguém sabe muito bem o que está fazendo. Aproveita isso para testar, mas para você estar pronto daqui a 5 anos, você precisa começar agora. De todos esses pontos de vista, de modelo, de cenário de uso, de experiência do condutor. Essa é a dica que eles estão dando, assim, e a maior parte deles já está colocando isso em prática. E mudando um pouco aqui de campo, queria saber também, mas que tem tudo a ver com isso que a gente já está falando, queria também saber sobre ESG, quais que foram as discussões que você pôde acompanhar lá sobre esse tema, você já fazia um gancho também com essa parte de eletrificação, o que que a maior associação do mundo, né, de gestores de frotas contribuiu para a gente esse ano sobre esse tema? Eu acho que o ponto principal foi o elétrico. Não tem como fugir disso, mas eu vou, como a gente já falou disso, eu vou citar outros pontos que eu acho que fazem sentido também. Uhum. A primeira coisa que apareceu em alguns momentos e que foi muito bem recebida quando apareceu foi a questão da diversidade. Diversidade para qualquer minoria. O painel de ESG era composto por mulheres, por exemplo. Não tinha nenhum homem no palco, de propósito. Uhum. Por quê? Porque eles estavam falando sobre como é que as mulheres assumem mais cargos de gestão e tal, e tinha um monte de gente com cases incríveis. Baltimore é uma região com bastante presença de população negra, então tinha muita gente no palco, coisa que eu não vi em outros momentos da NAF, Ah, também bacana. falando. Isso era ativo. Então, uma das coisas que apareceu muito é a diversidade precisa ser ativamente colocada para que isso faça parte do ESG, e isso se respalda em uma série de coisas que também foram levantadas, e que sempre aparecem quando a gente fala de ESG, tipo, tem mais retorno, a equipe é mais produtiva, a equipe é mais criativa, não é mas o ponto de que precisa ser ativo apareceu em vários momentos. Então, isso não é Entendi. uma coisa específica da NAFA, isso aparece quase sempre também, mas foi legal ver eles também, de novo, colocando isso, tirando isso do papel. Uma outra coisa que apareceu bastante, que eu gosto muito, é, mesmo que a agenda do ESG não fizer parte do seu dia a dia, não, tipo, né, não for um tema que você gosta e tal, isso é uma forma de organizar a corporação. Uhum. O ESG tem uma série de fatores, uma série de variáveis que você precisa levar em conta, e que se você toma conta desses indicadores, você acaba por gerar uma gestão mais bacana, mais organizada, mais eficiente. Então, era uma coisa que apareceu também assim, cara, você não precisa nem gostar. Se você trabalhar com os indicadores do ESG, você vai entregar uma gestão melhor de qualquer forma. Então, nem que seja por isso, abraça a agenda como um todo. Que no final das contas, se o seu objetivo for só esse, você ainda tem uma série de outros players no mercado que estão interessados em patrocinar empresas que fazem com isso, que estão interessados em fazer negócio com você, que vão te cobrar isso. Então, não é uma opção participar ou não, e se você não tiver alinhado com questões ambientais e sociais, vai pela governança. Faz muito sentido mesmo assim. Isso apareceu também assim em diversos painéis, assim, e me pareceu uma forma inteligente de compartilhar a ideia.
Uma coisa que não apareceu esse ano tanto e que aparecia muito é a questão da segurança aliada ao ESG, a questão da segurança como um pilar do social, que a gente trabalha tanto no Pará. Eu vi um pouco de lado isso, assim, era uma coisa mais constante antes, não porque eles deixaram que o assunto é menos importante, eu acho que eles estão mais focados nessas outras áreas, principalmente o elétrico, que meio que dominou a discussão esse ano, mas eu acho que vale a pena a gente destacar aqui como um pilar também, porque como a gente já aprendeu, trabalhar com essa parte de segurança, trabalhar com essa parte do social também entrega uma série de outros indicadores legais, mesmo que você não for uma pessoa interessada em segurança. O que não é o nosso caso aqui, o caso do gestor que está ouvindo a gente, mas, de novo, é um jeito bom de vender a ideia. Muito bem, pessoal. Então, esse é o nosso episódio de hoje sobre a nossa cobertura da NAFA INE 2023. Espero que vocês tenham gostado. Pedro, você gostaria de deixar um último recado para quem está ouvindo ou assistindo a gente? Eu gostaria de deixar um recado, que é uma coisa que a gente não mencionou ainda. Esse ano, a ANAFA meio que aglutinou as premiações. Eu acho até que a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente aqui no podcast, mas eu queria deixar um convite para todo mundo. Eu participei já desse processo do 100 Best Leads, que são as premiações que a gente trabalha no Pará, e a ANAFA meio que englobou todos os prêmios aí embaixo do 100 Best Leads lá também, esse ano. Então, esse é o principal prêmio de lá, e a gente pode concorrer com eles lá, e a gente pode concorrer entre si também. Eu estou mencionando o 100 Best Leads, mas como uma coisa que é algo da mesma categoria da comitiva dos eventos. Colocar-se em contato com outros gestores de frota, seja em eventos, seja em premiações, colocar a sua operação à prova é das coisas mais importantes que um gestor de frota pode fazer, para aprender, para melhorar, para conseguir crescer dentro e fora da empresa que você tiver, sabe? Então, assim, quem puder, eu sei que preencher formulário de prêmio é uma nhaca, demora mesmo, mas isso também, de novo, vai fazer você olhar para a sua organização e, no mínimo, te ajudar a organizar o seu pensamento. Isso não tem preço, sabe? Assim, participar de evento, eu sei que é difícil tirar uns dias da agenda, tenta. A gente volta renovado, a gente volta com outro pique, a gente conhece gente que resolve um monte de probleminha para a gente. Quem puder, colocando isso tudo num guarda-chuva só, se colocar em contato com outros gestores, com outras organizações, não perde essa oportunidade. É isso que fez a comunidade gestor de frota crescer no Brasil, é isso que faz a comunidade crescer lá fora também. E se você conseguir se colocar em contato com a comunidade lá de fora, melhor ainda. Muito bem, pessoal, perfeito. Conforme o Pedro estava falando aqui, eu já vou até chamar um último vídeo para a gente fechar o nosso episódio de hoje. Muito importante estar em contato com os outros gestores, e também já fica aqui o nosso convite. Você que não esteve conosco na nossa 6ª comitiva, você pode estar com a gente na nossa 7ª comitiva, na AFA INE 2024. Já vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você estiver vendo a gente pelo YouTube, um e-mail para você mandar, já entrar em contato com a gente, já se programar para ir para o ano que vem, que é um evento que vale muito a pena, e eu tenho certeza que vai mudar todas as suas perspectivas enquanto gestor de frotas, enquanto pessoa, sobre a sua atuação profissional. Então é um evento que vale muito a pena. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, e para dar aqui o recado final, vou chamar aqui um último vídeo que nós gravamos com o Michael Brennan, que é o profissional responsável pelas premiações da NAFA lá nos Estados Unidos. Lembrando que nós também temos as nossas premiações aqui no Brasil. A gente encoraja e convida você, gestor de frotas, a participar das nossas premiações aqui no Brasil. Mas o Michael, ele também gravou um recado especial para a gente, para você, gestor de frotas, participar também das premiações nos Estados Unidos. Vou pedir aqui para rodar o vídeo, dando um recado especial. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Eu vejo você no próximo de Gestor para Gestor. Até mais. Hello, everyone. I'm Michael Brennan with NAFA and the 100 Best Fleets. We just finished the 2023 100 Best Fleets announcements here in Baltimore, Maryland. I would like to congratulate Cocamar Agroindustrial from Brazil for placing in the commercial 100 Best Fleets. I want to highly encourage all of you to apply for the 100 Best Fleets in Brazil, where they will be announcing the winners here in November at the Global Conference. It's an outstanding program. It's the best way to create efficiencies in your fleet by applying, review your company, answer the questions, and see how it goes. Thank you.